Olá pessoal, tudo bem? E olha aí, vocês pediram e o professor atendeu. Quando eu falo que a gente coloca na lista de desejos as coisas aqui, a gente coloca de verdade, hein? Hoje teremos uma orquídea. Ah, professor, já tem uma simulação ali, uma orquídea virada, umas folhas. Sim, já deixamos o fundo previamente feito, porque a ideia é justamente passar o recado dessa orquídea aqui, ó, da principal, que o professor já está fazendo ali, ó, o lugar em que as pétalas se unem ali, com um pouco de verde inglês e também com amarelo de cádmio claro. Ele está jogando um verdinho ali, bem no ponto onde as pétalas e a orquídea ali, meio que elas se encontram no cabinho, enfim. É uma conexão ali que une toda a orquídea. Tá vendo? Ó, vocês pediram, eu falo, galera, eu coloco na lista de desejos aqui, fica na fila do seu Marcos Venelli e quando bate a inspiração, professor pita, né, professor? Isso. É isso aí. E agora, ó, galera, é o seguinte, essa orquídea, o professor irá fazê-la, as cores serão rosa, é uma orquídea cor de rosa. Aí o professor está trabalhando ali com um pouco de carmim, um pouco do verde, o vermelho chinês, um pouco de branco. Ó, olha o tom ali, ó. E como sempre, o professor vai começar com o fundo. Isso. Um tomzinho médio primeiro, né? Beleza. Professor aplicando o tom médio. Esse tom médio ele está usando o vermelho francês, um pouquinho, vermelho chinês, um pouquinho de carmim e um pouquinho de branco. Vocês podem perceber que fica um rosa meio antigo. Olha que bacana. Isso é por causa do carmim, tá? Carmim é uma cor bem forte. Aí você mistura um pouco de vermelho e branco, ele dá essa tonalidade. Lembrando que esse fundo é óbvio, tá molhadaço. E aí o professor, daqui a pouco, ele vai naquela artimanha, na beirada ali. Por enquanto eu vou respeitando um pouquinho, só para preencher aqui o todo dela. Depois faz aquele esqueminha de... Depois que eu começar a juntar Perfeito, professor. o fundo com a pétala. Show. Bonito esse tom aí. Já dá pra ver que o negócio vai ficar bom. Só no fundo, na tonalidade aí, a gente já fala, opa, que bacana. E aí, tá chegando agora no canal, 2 minutinhos de vídeo? Se inscreve, ó, toca naquele pacotinho de presente que tá no canto inferior da tela aí, do seu celular, ou do seu notebook, ou do seu desktop, ou do seu tablet. Ó, falei todo mundo aqui. É só você clicar ali e pum, se inscreve já no canal. Pô, o que eu ganho me inscrevendo no canal? Você ganha conteúdo gratuito toda semana. E aí ativa o sininho, sempre que tiver um vídeo do professor Marcos Venelli ou desse daqui que vos fala, Eduardo Messeneiro, você já é notificado, curte o nosso vídeo, compartilha e ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube, a levar a arte cada vez mais longe. Olha que bacana. Eu falei pétalas, professor, eu nem sei se são pétalas. São pétalas, né? É que elas são bem diferentes, né? Tem, essas três são mais fininhas. Não, são pétalas. E a outra é mais aberta. E ali o miolinho você já deixou verdinho. Beleza. Ó. Você vê, né, galera? Às vezes a gente fica, nossa, como que eu vou fazer o fundo e tal. Ó, o professor só preencheu. Só preencheu o fundo ali com a mistura. Porque as diferenças vêm depois. Ah, não, isso aí é os retoques, né, professor? Que você já tinha feito ali no fundo, né? Beleza. Como a orquídea é uma flor meio dura, então não dá para deixar ela muito assim solta. Muito movimento, né? É impressionista, ela é um pouco mais... Ela tem que ser mais exata na pincelada, né? Isso, é assim. É diferente da rosa que você joga. A rosa é uma coisa mais... pétalas, pode né? deixar mais espalhada, mais espalhafatosa. É que na verdade a rosa é uma sucessão de pétalas, né? Isso. A orquídea não, é 3 fininhas, 2 largas e a flor da orquídea, né? É aquilo e pronto, não tem que ficar... Não tem muita negociação aí, né? Show, hein? E lá vai no carmim de novo. Olha lá. Tô gostando desse tom de rosa antigo. Tô pensando Vou pôr até... um pouquinho do vermelho aqui também. Bacana. Tô pensando até nessa mistura aí, de repente, dentro de alguma flor dentro da paisagem. Tô pensando aqui, quando eu for fazer.
Fiz uma paisagem recentemente do bambuzal, a galera gostou bastante aí. Depois dá uma procuradinha no canal, pessoal, quem tá a fim de aprender a pintar um bambuzal. Deu bastante repercussão, porque foi uma coisa bem legal, bem solta. Ó, deixa eu não perder o fio da meada, o professor já jogou um pouquinho de sombra ali, tá Agora eu vendo? já vou começar a escurecer, assim, Essa você fez ao contrário, né, professor? Um tom mais claro e depois você escurece, né? Isso, agora eu vou começar a fazer umas nervurinhas. Beleza. Pra depois vir com os brancos. Na outra aula era nervura, eu falei rachadura. Lembra, né? Aí, ó, que bacana. Ah, show, hein? Aí o professor tá utilizando o carmim, galera, ó que legal. Olha, ele faz a nervura principal ali. Parece até que você tá pintando uma folha. É, como se fosse uma folha. Legal. Show, hein? É quase que nesse sentido mesmo. Bacana. E aí, deixa eu ver. Ah, olha lá, olha que bacana. Você deixou aquela partezinha branca ali e já ficou sobreposta. Nossa, que bonito. E aqui no vídeo fica muito legal também. É, eu tô mostrando um modo mais prático, né, de pintar, para as pessoas não se Não, sim, para não confundir muito, né? Não se perder, né? Não, a gente tem que simplificar um pouco também, né? Ainda mais para quem tá começando agora nos florais, né? Para poder ficar mais fácil. E depois é óbvio, cada um vai se identificando com as flores e vai puxando um pouco da sua própria técnica, né? Ó que legal, mas o que eu percebi que você colocou a parte escura, ela saindo dali daquela conexão ali, né, das pétalas. Então isso já dá um certo volume, né? Ela já fica meio dobrada. Pouquíssimas pinceladas, mas a gente já percebe isso. Que legal. E aí você já vai na beiradinha, né? Já vai namorando a beirada ali, já vai deixando ela meio falhada. Muito show. Tá passando por cima aqui dessa outra. Já vai deixando a outra por baixo. Agora é aquele trabalho mais inicial, mas já fazendo uns arremates ali, né? Olha Essa lá. de baixo eu deixo com mais sombra. Legal do vídeo é poder ver como você faz a pincelada. Na revista não tinha nada disso, né? Até o Arouca falou, nossa, eu vi as revistas do professor. O Arouca é um colega nosso lá do Rio de Janeiro. Pinta também maravilhosamente bem. E ele falou, nossa, eu vi as revistas do professor e ficava imaginando como ele fazia as pinceladas ali e tal, né? E até ele falou, pô, a minha interpretação hoje eu vejo que está correta através do vídeo. Eu achei esse comentário muito bacana no bate-papo que nós tivemos, porque é realmente isso, né? Olha essa curvinha, que legal. A gente tinha que interpretar e imaginar como era a pincelada. E no vídeo aqui não. Você já tem essa oportunidade. Olha que legal, galera. O professor começou com a parte mais clara e agora ele vem trabalhando as cores mais escuras. E olha que formato, que bonito que tá ficando. O volume a gente já percebe ali, ó. Sensacional. Eu falei aqui na outra videoaula que eu fiz, dos meus pinheiros ali, eu falei, não, o professor tá arrasando aqui nos florais e tal. Aí eu fiz um comentário, né? Eu falei, o professor pintou um antúrio. Quem que pinta antúrio? Eu falei, só o Marcos Venelli mesmo para pintar um antúrio, né? Que é uma flor rara, né? Da gente ver nas pinturas, assim, geralmente é copo de leite, rosa tal, né? Aí o professor vai lá e pá, faz um antúrio. E ficou show, hein? Ficou com uma profundidade, com volume, umas nervuras ali, muito legal. Olha que bonito. Isso porque eu sei, depois você joga mais luz ainda, né? Depois vou jogar as luzes. É muito louco. Você colocou um meio tom, aí depois vem com a parte escura e depois vem as luzes. Nossa, professor, tá ficando muito bom, hein? Pouquíssima tinta, né? O professor está trabalhando com o vermelho chinês, o carmim e o branco só. Para não falar ali do meio, naquela conexão ali, ele colocou o verde inglês e o amarelo de cádmio claro. Isso, só para dar uma... Isso, e faz toda a diferença agora, hein?
Você olha ali, tem um ponto de luz ali no meio verde. Que bonito. Olha, ó, jogadinha, aquele esqueminha que você, quem acompanha o canal já conhece. O professor deixa bem suave ali na ponta, ó. Olha aí. O fundo tá úmido. Pra gente dar essas esfumaçadinhas. Zenelli, que da hora. Pra tirar aquela impressão de que ela tá grudada, né? Sim, que é um selinho, né? Colou a orquídea aí. É onde dá a profundidade. Muito bom. Sempre que eu venho aqui gravar com o professor, eu fico quietando aqui porque é muito prazeroso ver o professor pintar. As pinceladas são muito precisas. A gente que já está na estrada há algum tempo, que pinta tal, a gente interpreta muito essa segurança nos artistas, né? E com o professor aqui é tudo muito natural, parece que está já incrustado ali no HD, lá no cérebro do professor ali, porque parece tudo muito simples, né? Olha lá. Apesar de eu estar também, assim, como é que se diz? Eu tenho tem sempre uma tensão, né? Eu tenho uma referência. Tá, perfeito. No caso aqui eu estou usando uma do natural. Sim. Olha que bacana, aí você já está fazendo aquele bordado, digamos assim. Aqui a boquinha dela, aqui, né? Aquelas... Aí você já colocou um tom mais claro, né? Eu pus um tomzinho mais clarinho, ó. Tá. E a pincelada é uma vírgulazinha ali e você vai deixando... E ó, galera, uma coisa importante. Vocês percebem que o professor está fazendo esse movimento com o pincel, mas ele não está deixando aquela coisa assim, exata... uma tem que ficar igualzinha a outra. Não, olha lá, ó, que bacana. Elas ficam parecidas, mas só como tá solto, tá vendo? Isso é importante, pessoal. Eu sempre faço questão de frisar esses pontos, que às vezes passa desapercebido no vídeo, né? Você olha tal, mas olha como tá diferente, ó. Ela tem a mesma simetria, né? O formato ali da boca da orquídea, mas o bordadinho ali em volta ele é diferente, um é um pouquinho maior, um pouquinho menor, tal. Ele tem uma regularidade só no formato, mas o bordadinho é diferente. As pinceladas para dentro agora, é para dar aquele formatinho ali da boca da orquídea. Que aqui já vai vir um outro tom, vai vir um amarelo. Vai ficar bom, né? Eu pensei que você ia fazer um escuro aí no meio, tá? Vai vir um amarelinho, então. Nós vamos jogar um amarelo de cádmio e um indiano. Isso. É que tem algumas orquídeas, verdade, elas têm essa... tem vários tons, né? Não, orquídea tem tudo quanto é tipo, orquídea é tudo que é tipo, assim. Então, a gente pega, assim, uma referência. Sim. Uma que é assim um pouco mais fácil de assimilar as cores, né? Porque tem orquídea de tudo que é... não, tem umas que são bem pequenas também e bem cheias de... Muito exóticas, né? Aí fica... Aí é muito complexo para trazer numa videoaula, né? No caso eu estou pintando a orquídea mais assim conhecida, que é a Cattleya. Como é que é o nome? Cattleya. Legal. O professor também é cultura, hein? Eu não vou nem ficar arriscando soletrar, aí você já falou, já está registrado aqui no vídeo. Tá, ela é a mais comum, digamos assim, né? É uma orquídea, é a maior, né, que tem assim. Porque depois tem aquelas outras miudinhas que vocês veem no supermercado, aquelas orquídeas mais comercial, né? Sim. Ó, galera, deixa eu só fazer um adendo. Essa corzinha que o professor está colocando aí mais escura é uma mistura do indiano com laranja, tá? Então o professor colocou o indiano com um pouquinho de amarelo de cádmio e essa escurecidinha aí foi no indiano com laranja. Show, hein? Tá bonito esse negócio, hein? Agora eu vou vir com os branquinhos. Beleza. Você que manda. Agora eu venho levemente misturado aqui. Tá, já limpou o pincel, só pra, né, tá meio... Não sei como que tá na parte da edição do vídeo, mas ele limpou o pincel, agora lá. Aí a mesma mistura, tá? É vermelho chinês com carmim, mas só que bem... Com um pouco mais de mais de branco, que aí vem aquelas luzes, ó. Que eu perguntei lá no início, professor, você vai trabalhar a luz? Depois ele falou, sim, vou. Então é aí, ó.
Quem já assistiu os vídeos aqui... Ainda não é o branco direto, tá? Tá bom. Primeiro também, assim, ó. São as primeiras luzes, né? Isso, depois eu venho com mais branco quando precisa. Tá. Legal que você já vem... Eu costumo falar que você vem desenhando ela ali, né? Fiquei fazendo esses bordadinhos, meio que bordadinho em volta. Nossa, show, hein? Ela fica com movimento, apesar de você falar que ela é uma flor dura, e é verdade, mas ela fica... Você consegue dar movimento. Olha que legal. Tomar cuidado para não dar muito branco, ela fica parecendo uma orquídea de plástico. Daquelas que vendia antigamente na feira, né? Ficar... Beleza. Aquela que a gente coloca pro beija-flor vir. Pegar água com açúcar, né? Ah, bacana. Show, hein? Com muito cuidado, vem jogando. Sim, não, eu tô gostando desse formato que você tá dando aí. Tirar Tô olhando aqui no vídeo, tá sensacional. Olha como já ficou com volume. Pincelada de fora para dentro, ó. Isso. Faz e puxa e a mão ela some. Ela levanta, então ela não chega até o final. Olha aí. Pincel. Tinta bem na pontinha, né, professor? Aí, agora faz a puxadinha, ó. Que legal. Cara, como eu curto isso. Porque na paisagem, no estilo que eu faço as paisagens, quando você já está acostumado, né, a fazer uma coisa, às vezes você faz essa facilidade, às vezes que eu vejo assim mais nítido para mim na paisagem é o que você faz aqui nas pétalas. Eu acho isso maravilhoso. Você tem muita segurança para fazer isso. Olha que bacana que fica. Você vai dar aquele bordadinho e já puxa para dentro. Nossa, show de bola. E o formato, né? O formato sensacional. Formato luz e sombra. Muito bom. Que lindo, professor. Tá vendo, galera? A gente sai ganhando muito, porque aí o foco fica exclusivamente em uma orquídea. Então você fica com um tempo de vídeo, né? A gente se preocupou em já deixar a tela previamente feita. Por isso, você fica com um tempo de vídeo menor e aí uma videoaula exclusiva aprendendo uma orquídea, que o professor está tirando uma referência natural. Olha que bacana. Ali também. Essa é uma pétala mais dura, né, professor? Sim. Um pouco mais... mas ela tá com volume, você já deixou ela dobradinha, já. Só nessas pinceladinhas que você deu aí. Olha essa então, virada ali. Nossa, sensacional essa luz, hein? Olha ela sumindo ali debaixo da outra. Uou, né? Show de bola. Olha lá, galera. Sutileza da dobra ali, ó. Nossa. Eu ainda preciso comer muito arroz e feijão pra fazer aí. A la prima, assim, Jesus. Eu também tampei a respiração aqui. Esse recurso é bom. Eu tampei a respiração. E o pior é que a gente faz isso mesmo, né? Ó, e eu vou falar, galera, quando você vai fazer algum arrebate assim, prende um pouquinho a respiração que funciona, viu? Sim. Parece que aumenta mais a concentração. Nossa, que bonito, velho. E o que eu estou impressionado aqui é a escassez de tinta, né? Você está usando 3 cores praticamente para fazer essa orquídea, com exceção do miolo. Ela está sendo toda ela feita com carmim, vermelho chinês e branco. Sensacional. Só variação de tons. Lá vai o branco de novo. Ó, agora mais branquinho, tá vendo? Que dobra, hein? É sacanagem ficar vendo. Vamos dar mais um de branco. Ai, caramba.
Ah, tá. Agora você vai intensificar o branco. Beleza. Galera, que legal. Que reforça. Sim, revisita, né? Sim. Você gosta do revisitar, né? Que bonito. E não é em toda a borda que a gente põe o branco. Alguma parte a gente deixa assim mais. Uhum. É, porque ela tá ondulada, né? Sim. Então não pode ficar por igual, né? Tem que ir criando essas dobrinhas, né? Sim. Se você coloca o branco em toda a borda, nossa, você mata esse movimento dessa pétala. Agora eu vou vir com mais branco. É uma percepção que é legal, que é, é uma percepção minha, né? Que estou aqui como espectador, mas também já acompanho o teu trabalho, sei como é que funciona, né, professor? E tua também explicando aqui para nós. A orientação ali já veio um pouco diferente, ó, por causa da posição da pétala. Então a luz em cima ela já foi só na dobra e aqui embaixo ela já puxada para dentro, ó. Show. Você enfatizou, olha que bonito. Bacana demais. Muito, muito legal. A gente tinha falado que era uma flor mais dura, tá com muito movimento. Tá muito legal. Dou umas revisitadas nas sombras. Uhum. Faz isso nas rosas também, né? Também. Na verdade você faz isso em todos os florais, né? É lógico, né? Pintando. Nunca se faz numa tacada só. Nem dá, né, professora? Ela prima é mais difícil, né? A gente tá com a tela 100% molhada, né? E aí é que o bicho pega. Olha, dando mais ênfase na sombra ali. Quanto mais contraste tem entre a luz e a sombra, mais profundidade você obtém ali no objeto. Agora eu vou vir para o miolo novamente. Sim, naquele... Dá mais ênfase ali em luz e em sombra também, né? Bacana. Agora eu venho com carmim puro. Tá. Eita. Com Olha. muito cuidado. Uhum. Tô vendo. Vai sumindo e vai puxando para dentro. Olha lá como trabalha o pincel. Limpa o pincel para Tá. não contaminar esse amarelo. Porque senão ferrou, né? Senão fica tudo uma coisa só. Tá. Agora eu pego um pincelzinho Pegou um menor pincelzinho menor. Limpinho. e venho fazendo a Olha junçãozinha. isso. Olha isso. Nossa, que efeito, cara. Sensacional. Olha isso. Já viu, né, galera? Ele fez uma barbinha ali, ó. Ele não subiu com aquela parte escura até em cima. Olha só. Talvez até suba agora, Eu não subi sei. só um pouquinho. Tá. Agora, assim, Não, agora é o desenho, né? Não, só pra- sim. É o desenho da dobra. Mas essa parte mais escura. Nossa, Venelli. Você matou agora, cara, nesse trabalho que você fez com o pincel aí. Ficou sensacional, cara. É de tirar o fôlego. Olha só. Agora bem mais sutil, né? Você tá acompanhando a dobra ali, né? Sim. Olha o efeito, cara. E acendeu o miolo, né? Na hora que você jogou a parte escura ali, você fez esse trabalho, o miolinho amarelo ali, ó. Agora a gente entende aquela sombra que você colocou ali no amarelo, né? Que você usou o laranja e o amarelo indiano. E essa parte mais amarela aqui na frente, que é justamente onde tá pegando a luz. Nossa. Tá vendo, galera? Tudo tem um significado. Tudo tem um significado. E ele tá deixando ali a bordinha, vocês podem ver que ela tá aparecendo ali. Eu não sei se o professor vai cobrir ou não, né, professor? Eu
Vou fazer uns... Um bordadinho. Tipo um bordadinho. Tá. Que é o que ela tem, né? Nossa, cara. É, sensacional. Muito bom. E aí, galera? Novamente eu vou falar, hein? Tá curtindo, né? O vídeo tá muito legal. Então, para você que tá chegando agora, não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal. Que aqui tem vídeo, ó, nessa qualidade toda semana. Ó lá, lá vai a luz, ó. E para os amigos de sempre, eu tô esperando aquele comentário depois aí nas caixas de diálogo para a gente bater um papo. Tem um pessoal aqui que tá sempre com a gente, sempre, que eu já chamo de amigo, já chamo de amiga, porque a gente acaba estabelecendo um vínculo de amizade virtual, mas uma boa amizade, sempre batendo um papo, falando de arte. E aqui no canal é assim, eu sempre falo, de vez em quando aparece, muito raro aparece alguém meio mal criado, a gente responde com muita educação e elegância, porque aqui, volto a repetir, aqui é um canal de artes, aqui falamos de arte o tempo todo, fazemos vídeos com muito amor, com muito carinho para vocês. E ó, vídeo de toda sorte, hein? Olha que bonito. Ah, você já tinha deixado ali para isso, né? Show, hein? Olha lá, galera, ó. Separadinho ali. Que é isso? Olha. Até eu prendi a respiração agora. Muito bom, Venere. Tava faltando uma orquídea aqui no canal mesmo, hein? Vendo você pintando assim, olha, sensacional. Olha, deu uma esticadinha ali. Nossa, muito bom. Muito bom. E de uma vez, hein, galera? Estamos aqui, ó, pouquíssimo tempo de vídeo aí, 27 minutinhos. O professor pegou do zero para fazer essa orquídea. E olha quanta informação, hein? Com pouquíssimos tons, mas só variando aí. Pincel mais fininho. Agora bem fininho mesmo. Agora vem um arrematezinho fino ali da luz, né? Vem fazendo esses, como é que chama? Babadinhos? Uhum. Chama de babadinhos. É uma renda, né? Uma rendinha aí ao redor da... Uns franzidinhos. É. Que show, hein? E novamente você não coloca tudo assim, como que eu posso dizer? Todo certinho, né? Não. Não, porque a natureza não é assim, né, professor? Olha isso. Tem simetria, mas não tem aquela coisinha toda certinha, né? Quando você vê alguma coisa muito certa na natureza, pode ver que foi a mão do homem que fez, né? Não tem aquela montanha geometricamente, não. A montanha é esculpida pelo tempo, né? Pela erosão, pelo vento, pela chuva. E na pintura também é assim. O que você está fazendo Estou agora? dando uma revisitadinha aqui. Tá. Jogando. Bacana, hein, professor? Show, hein? E ficou bem aceso esse miolinho aí, né? Ficou. Muito legal. Agora os acertos ali, os arremates, né? Bacana. Olha, galera, é muito legal poder acompanhar o trabalho do professor. Agora eu falando como o cara que está aqui sempre narrando os vídeos, né? Toda segunda gravando aqui com o professor. E creio que seja para vocês também, né? Um privilégio a gente poder ver esse nível, né, de trabalho aqui no YouTube. Ah, tá. Aquele miolinho de leve, mais clarinho. Muito bom, hein? Venere, das revistas impressas para a revista eletrônica. Show! Eita! Vou lá e dou uma... Sim, vai acertando, né, professor? Vai fazendo a dobra até ficar do jeito que você quer. A gente às vezes olha assim e já acha que tá maravilhoso, né? Mas
Já ficou diferente, já ficou uma dobrinha mais acentuada, legal. Muito bom. Muito legal. Bacana, hein? Show de bola. Um pouco mais de ênfase na sombra. Sabe o que eu vou te pedir depois, quando você estiver finalizando, já olha, ficou bom, hein? Numa dessas pétalas aí, pode ser até nessa mesmo, colocar uma gota aí, fica bacana, né, professor? Nessa maior aí, né? Isso, com certeza. Que aí já... A gente sempre lembra das revistas, sempre tinha uma gotinha ali numa orquídea, né? Sempre. Como você é o mestre das gotas, né? E eu que fiz um vídeo só falando de gota aqui no início do canal, hoje o professor faz gota o tempo todo nas flores aqui. Isso. Show. E aprendi a fazer as gotas com o Marcos Venelli, assim, numa rapidez, uma simplicidade, mas o efeito da gota no visual é muito legal. Ó, mais ali escuro, legal. Aí é arrebate, tá, galera? Agora ela deu Não, deu um efeito o efeito sensacional. que eu queria dessa dobra. O efeito que você queria, né? Show, professor. Vou jogar um branquinho só de leve aqui, só pra dar mais Branquinho com amarelo, tá? Perfumaria. É perfumaria, tá, galera? O formato já tá feito lá. Perfumaria Marcos Venelli. Um pouquinho mais de verde inglês ali no meio. Puxa um pouquinho. Juntadinha. Legal. Fica muito bom. Olha, sensacional essa orquídea, hein? E esse fundo escuro contribuiu para projetá-la aqui para frente. Tô olhando aqui no vídeo, parece que ela está saltando da tela. Muito bom, professor. Muito bom mesmo. Sensacional. Sensacional. Vou pôr umas gotinhas. Tá. A pedidos do... Isso. A pedido, pode pôr uma na folha, pode depois colocar uma na pétala ali da orquídea também. Aqui embaixo. Isso. Escolhe aí, você que manda. Mas não deixa de colocar uma naquela pétala lá, não. Sim. Que eu acho que vai ficar muito bom. Olha eu dando palpite no... Ela fala, pô, eu queria terminar o vídeo aqui, o mestre ficar falando pra eu fazer gotas. É o anfitrião. Então. Show. A gente tem que finalizar com chave de ouro, né? Muito bacana, então tem que fazer umas gotinhas. E é bom que assim, quem está chegando agora também está descobrindo, de repente, o nosso canal aqui, através desse vídeo do professor Marcos Venelli, já aproveita, além de aprender a fazer uma orquídea de quebra já, ó. Aproveita e aprende a fazer as gotas ali, ó. Sombra, sombra, agora ele está fazendo luz na parte de baixo ali e já vai fazer aquela luzinha esperta, que é um pinguinho depois, que é justamente o que dá volume na gota. Você vê que o professor deixa bem transparente ali. E agora vem aquele branquinho. O professor sempre caça um lugar dele para... Ó, pum. Ó. Tem que ter uma segurança para dar estoque aí. Teve uma pessoa, uma colega que comentou, eu me lembro num dos vídeos, falou, nossa, ele não usa nenhum apoio na mão, né? Porque você vai direto sem ter um apoio, né? Pinta sem apoiar a mão. De vez em quando a unha serve. Que é a pontinha do dedo na tela, né? A pontinha da unha serve. Olha aí, falei que vai ficar bonito uma gotinha aí. Cê é louco, hein? Ah, colocou duas, beleza. Bônus? Só por desaforo ou por duas? Só porque eu pedi uma, vou colocar duas. Nossa, professor, que bonito, ó. Deu... Nossa, deu um ar, uma sofisticação no negócio aí, hein? Parabéns, professor. Que vídeo bacana. Que vídeo aula leve, gostosa de narrar e fácil de narrar também, né? Olha o guarda aí, ó. Passou o guarda. Sim. Bem no finalzinho do vídeo. Sensacional, né, professor? Curtiu? Muito bacana, né? Galera, show. Você que está chegando agora, que não conhecia aqui o nosso canal, tá gostando? Pô, se inscreve, ajuda os professores aqui a crescer
cada vez mais no YouTube, essa é a nossa projeção, mas o mais importante é levar a arte cada vez mais longe e a gente tem conseguido, a gente tem ficado muito feliz com isso. E para você que já é o nosso amigo também aqui, aquele comentário de sempre, e para todo mundo, compartilhe o nosso conteúdo. Quanto mais gente souber, mais gente estiver engajado, isso nos motiva muito a produzir conteúdo assim, ó, de qualidade para vocês. Beleza? Galera, meu muito obrigado, um grande beijo, um abraço e como sempre, finalizando, valeu!